Irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos começar nosso serviço litúrgico com a Santíssima Trindade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, irmãos. Mas eu peço que os irmãos abram as Escrituras no Salmo de número 13. Salmo de número 13. Salmo de número 13. As Escrituras dizem o seguinte, irmãos. Deixa eu ajeitar aqui. As Escrituras dizem o seguinte: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Enquanto, ó Salvador, teu livro lê, de auxílio necessito para ver, da mera letra além a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida o pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. Irmãos, a tese que eu quero trabalhar com os irmãos, na nossa exposição, é a seguinte: como o crente deve orar em momentos de aflições e como se deve portar. Como o crente deve orar em momentos de aflições e como se deve portar, Irmãos, o que devemos fazer quando estamos sendo opressos? O que devemos fazer quando nos sentimos sós? Desesperar? Jogar tudo para o alto e agir como se Deus não existisse? Ou que tivesse nos abandonado? Não, irmãos. Devemos orar e rogar a Deus que derrame sua graça em nossas vidas e pedir discernimento para que possamos compreender as coisas. Antes de entrarmos na exposição do Salmo, eu quero considerar com os irmãos algumas coisas. Então, veja só, irmãos, a situação que gerava angústia no salmista não está clara no texto sagrado. Todavia está claro que sua esperança não foi abalada. Os 3 pares de versículos vão subindo desde as profundezas até atingir um ponto superior de confiança e esperança. O caminho é a oração, versos 3 e 4. Mas a energia sustentadora é a fé expressa no verso 5. A vista do cume, o verso 5, é animadora. E o retrospecto 6 é assoberbante. O Matthew Henry, em seu comentário, ele diz o seguinte a respeito desse salmo: o salmista queixa-se de Deus tê-lo abandonado há muito tempo. Ora fervorosamente e pede consolo. Assegura para si uma resposta de paz. Às vezes, Deus esconde o seu rosto e deixa os seus filhos em trevas em relação ao seu interesse nele. E isto eles carregam em seus corações, mais do que qualquer outra aflição externa. Porém, as preocupações e as solicitudes são cargas pesadas com que os crentes costumam carregar-se acima do que é necessário. O pão da aflição é, às vezes, o alimento diário de alguns dos que são santificados. Nosso próprio mestre foi um homem de dores. Quando a tentação dura muito tempo, costumamos frequentemente pensar que ela ficará para sempre. Os que há muito tempo permanecem sem sentir alegria começam a perder as esperanças. Jamais devemos permitir a nós mesmos que formulemos alguma queixa, mas somente as que nos coloquem de joelhos. Nada mata mais a alma do que a falta do favor de Deus. Nada reaviva mais do que o retorno dele. As mudanças súbitas e agradáveis do livro de Salmos são frequentemente muito notáveis. Passamos da profundidade do desespero ao cume da confiança e do gozo religioso. Assim acontece no verso 5 do nosso Salmo. Tudo é uma reprovação sombria, no verso 4. Porém aqui
A mente do adorador deprimido eleva-se acima de todos os seus temores inquietantes e lança-se e sem reservas à misericórdia e ao cuidado do seu divino Redentor. Observemos aqui o poder da fé. O quão bom é nos aproximarmos de Deus. Se levarmos as nossas preocupações e passares ao trono da graça e os deixarmos ali, podemos ir embora como Ana e o nosso semblante já não será mais triste. Está lá em 1 Samuel 1,18. A misericórdia de Deus é o sustento da fé do salmista. É como se o salmista dissesse: confia em ti me consola, ainda que eu não tenha algum mérito. A sua fé na misericórdia, irmãos, de Deus, encheu o seu coração de gozo em sua salvação, pois o gozo e a paz vêm da fé. O salmista era tratado com abundância. Pela fé estava confiado na salvação, como se esta já estivesse completa. Dessa maneira, os crentes vertem as suas orações e renunciam a todas as esperanças que não sejam na misericórdia de Deus, através do sangue do Salvador. Encontrarão às vezes subitamente e em outras ocasiões gradualmente que as suas cargas são retiradas e o seu consolo é restaurado. Então reconhecem que os seus temores e queixas eram desnecessários e reconhecem que o Senhor os tem tratado com generosidade. Bom, irmãos, tendo considerado essas questões que o Matthew Henry falou, eu quero trabalhar com os irmãos, como os irmãos já sabem. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta. Será que as Escrituras nos ensinam como orar e o que devemos fazer? Sim, irmãos. Neste salmo, o salmista nos ensina como orar em momentos de aflição e o que devemos fazer em relação a Deus. Então, vamos trabalhar os seguintes pontos nessa nossa exposição. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é o seguinte: o crente deve orar quando a angústia é gerada pelos inimigos. Verso 1 ao verso 2. E aqui, irmãos, os inimigos podem ser físicos ou não físicos, espirituais ou não espirituais, Então, veja só, irmãos, o que é que os versos nos ensinam, Vamos ler novamente os versos 1 e 2. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então, o crente deve orar quando a angústia é gerada pelos inimigos. Então, irmãos, observa que o salmista usa a expressão até quando 4 vezes, Observa aí, não é isso? Até quando? 2 até quando no verso 1 e 2 até quando no verso 2. Ok? Então, é só, irmãos, até quando 4 vezes, Então, o salmista, por enfrentar crise, ele tem a impressão de que Deus se esqueceu dele. Aqui vemos que não se tratava de uma simples crise. Veja a ênfase na fala oculta de mim o rosto, que oculta de mim o rosto, A ideia do rosto é a ideia de não olhar favoravelmente. O verso 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? E é interessante essa questão de rosto, porque a bênção sacerdotal vai falar de envolver o rosto, de ter o rosto virado. A ideia de estar com o rosto virado para nós é de ser favorável a nós. A ideia de ocultar o rosto é a ideia de não ser mais favorável. Então, irmãos, o salmista fala sobre o quanto estava desassossegado e o quanto pedia ao Senhor intervenção. E identifica quem estava gerando tamanha angústia. Vamos lá ver? Ele vai dizer aqui, até quando estarei eu relutando na minha alma, com tristeza no coração, cada dia, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então, observa, a gente percebe o que nesses 2 versos aqui? Primeiro, o salmista vai usando essa expressão até quando, até quando, até quando e até quando, certo? É uma expressão que expressa uma profunda crise, não é uma crise simples, não é uma crise normal, certo? A ideia do rosto, que o salmista vai dizer que o Senhor não está com o rosto virado para ele, que o Senhor está com o rosto oculto dele, ou seja, o Senhor não está sendo favorável a ele, certo? E o salmista também vai falar a respeito da sua situação psíquica, Ele vai dizer que ele está relutando dentro de si, não é? Ele vai dizer que ele está relutando. E relutando com o que dentro de si? Com tristeza no coração cada dia. Então, observa, não é uma simples angústia aqui. Entende? A gente tem algo aqui, algo complicado do ponto de vista psíquico, algo que está perturbando ao ponto do salmista classificar essa perturbação como se Deus tivesse virado o rosto.
estivesse olhando agora para o outro lado, não estivesse sendo mais favorável a ele. Ele está usando a expressão até quando 4 vezes para dar a ideia de ênfase, certo? E por fim, no verso 2, ele está identificando a origem, não é, desse sofrimento. Esse sofrimento é causado por inimigos, não é? Aqui nós não temos, o Salmo não nos dá a ideia, não é, de quais inimigos são esses. Mas Davi enfrenta inimigos físicos, não é? Davi também tinha muito o peso do próprio trono nas suas costas, entendeu? Então Davi é um homem que ele é ferrenhamente oprimido, não é? Tanto pelo seu pecado, quando ele pecou, pelas consequências das tais que Natan anunciou. A vida de Davi não é uma vida fácil, porque mesmo antes de Davi ser rei, ele mesmo vai dizer que ele lutava contra animais selvagens já para defender seu rebanho, certo? Davi, quando era rei de Israel, mesmo antes de ter pecado, a questão lá de Urias e Betseba, Davi também não teve um reinado fácil. Quer dizer, no período que Saul estava vivo, ele fugia de Saul, certo? Depois que ele foi entronizado, que Saul morre, que acontece lá a questão de Urias e Betseba, Davi foge do seu filho Absalão, a espada não se aparta. Então Davi é um homem é um homem de dores, não é um homem que é experimentado em dores. Então, apesar de nós não termos aqui um contexto histórico, mas nós temos um contexto existencial, né? O contexto existencial do salmista é de profunda tristeza. O contexto existencial do salmista faz com que ele chegue a pensar que Deus tivesse virado o rosto contra ele. A crise existencial do salmista é até o ponto que ele vai usar a expressão até quando, e observa, o primeiro até quando refere-se ao Senhor ter esquecido dele. O segundo até quando refere-se à ideia de ocultar de mim o rosto, né? E aqui você tem essa ideia aqui, não é, do paralelismo, né? Que a ideia de esquecer de mim para sempre é a ideia dentro da teologia de ocultar de mim o rosto, não é? E a ideia aqui de para sempre aqui, não é? Aqui a gente tem uma ideia de uma hipérbole, não é? Porque é óbvio que o Senhor Deus não esqueceu de Davi para sempre, certo? O Senhor não esquecerá de nenhum eleito seu para sempre. Mas a ideia aqui de uma hipérbole, de um exagero para descrever uma situação de angústia que ele estava passando, que a situação de angústia dava a entender que Deus estivesse esquecido dele. E Davi aqui faz um exagero intencional para dizer que esse esquecimento para sempre, ele pergunta, será que o Senhor não vai mudar isso nunca? Será que eu vou aguentar isso até quando? Eu já estou cheio de passar por isso, entendeu? E é interessante, irmãos, viu? Quantas e quantas gente tem essa mesma impressão, né, no dia a dia, né? Está passando por algum problema, algo acontece, a gente se irrita e a gente tem essas tendências a cometer, a usar muito hipérbole, né? Quer dizer, meu Deus esqueceu de mim, entendeu? E a gente já coloca já como algo definitivo mesmo, só por causa daquele momento. E às vezes a gente peca, né? Porque a gente deixa de esquecer os grandes atos de Deus lá no passado. Né? Isso é uma forma até de ingratidão, de desconfiança de Deus. Não é? E a gente vive todo santo dia, irmãos. A gente reclama, depois a gente pensa, sabe? Porque aí uma coisa não saiu do jeito que a gente queria que saísse, uma situação sobreveio, uma doença bateu na porta, uma crise, então a gente fica, e até quando? Ou a gente pega e exagera, parece que a nossa fé não está tão enraizada ao ponto da gente conseguir fazer as leituras corretas, né? Bom, então o salmista, ele vai dizer isso até quando 4 vezes, como eu já falei para os irmãos, e ele vai identificar a origem dessa angústia, é dos seus inimigos, certo? É dos seus inimigos, tá? Então, vê só, irmãos, a gente aprende algumas coisas desses 2 versos aqui, né? Que observa uma coisa bem interessante, que apesar de Davi estar falando isso até quando, isso é uma oração, isso faz parte de uma oração. O que a gente pode pegar aqui de interessante, de positivo, mesmo nesses questionamentos, entendeu? Primeiro, é o fato de Davi não estar falando isso a nível de estar blasfemando. Ele está orando a Deus. Ele está falando isso para Deus. Segundo, que ele está sendo sincero.
Não é? Porque é algo que nas nossas orações, nas orações de muitos irmãos, o elemento da sinceridade passa por longe. Ou seja, o cara não está nem um pouco legal dentro de si, então ele ora para Deus como se tivesse, sabe, fosse quase sendo arrebatado. Quase como se estivesse já gozando no novo céu e na nova terra. Isso é hipocrisia, né, irmão? Deus sabe, entendeu? Deus sabe o que de fato de verdade é. Quer dizer, nós devemos ser sinceros diante de Deus, não é como Davi foi. Então tem esse elemento positivo aqui. Então, meu irmão, o que é que a gente aprende desses dois versos? A angústia e medo é algo que é cotidiano na vida do que é temente a Deus. E de fato é. Tem irmãos que acham que não vão ter aflições no mundo, né? A Escritura vai dizer que o mundo tereis aflições, né? Às vezes o temente a Deus sente uma percepção que o Senhor Deus não vira o rosto mais para ele, sente, de fato sente. Inclusive a nossa própria confissão é trabalhar isso, né? Que se nós pecarmos, né, e não confessarmos e vivermos no pecado de forma equivocada, entendeu? De forma rebelde contra Deus, nós podemos sim experimentar o desprazer paternal de Deus, que equivale a como se Deus tivesse virado seu rosto, certo? Essa percepção de visitação de Deus em ira paternal. Como também, às vezes, não a visitação de Deus em ira paternal, mas uma provação de fé. O problema é justamente isso, que às vezes a gente tem tanto conhecimento na cabeça, né? Mas o conhecimento está descendo para o coração em contra-gotas, né? Está descendo pouco. E parece que o conhecimento em determinadas horas não é suficiente para sossegar a nossa alma. O salmista vive um desassossego em sua alma. E a gente viu aqui, né? Nas 4 vezes que ele usa a expressão até quando, até quando, até quando, até quando. E o salmista sabe quem está causando também desassossego. O aspecto positivo aqui é que você vê que o salmista primeiro vai falar para Deus que o Senhor Deus tenha misericórdia dele, que o Senhor Deus o livre de tudo isso. Bom, irmãos, tendo considerado essas duas coisas, né, o salmista irá fazer algo e é sobre isso que iremos meditar um pouco agora, né? Então a segunda divisão da nossa reflexão, do nosso sermão, é aquilo que o salmista faz, né? Observa, o crente deve orar clamando pelo socorro de Deus, verso 3 e 4. O salmista não para aqui no até quando. Ele prossegue na sua oração e nesses 2 versos agora ele pede o socorro de Deus. Vamos lá ver? Olha o que ele diz no verso 3 e 4. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então, vê só, irmãos, o que é que a gente aprende aqui nesses 2 versos? Primeiro, o salmista roga ao Senhor para que ele responda, pede para ele iluminar seus olhos, e isto visava não morrer naquela situação. Verso 3. Olha, ele disse, né? Ó, Senhor, esqueci-te de mim para sempre, até quando ocultarás de mim o rosto. Mas observa no verso 3, né? Você tem uma progressividade. Aqui você já tem uma expressão de fé, já tem um pedido, ele diz, atenta para mim. É por isso que eu falei aquela ideia da hipérbole, né? Esqueci-te para mim para sempre, parece até um exagero. Porque se isso fosse uma afirmativa, né? Ele não pediria atenta para mim. Mas Davi sabia que o Senhor iria atentar para ele. O Senhor é fiel ao seu povo. E aí ele vai dizer, atenta para mim, Senhor, olha para mim. Senhor, olha novamente para mim de forma bondosa. E aqui é algo interessante, irmãos, porque observa, isso aqui expressa, entendeu, a resposta de Davi diante da situação. É aquilo que nós chamamos de Sitzlemben, entendeu, que é justamente essa resposta vivencial que o salmista dá diante da situação. Entendeu? Qual é a resposta vivencial? Ele percebe a sua realidade anterior, ele não nega, ele não finge, ele não diz que ele está legal, ele não está legal. Entretanto, ele olha e diz, atenta para mim. Ele sabe que alguém pode mudar, ele sabe que alguém pode intervir, ele sabe que alguém pode alterar. E esse alguém que ele pode alterar é quem? Senhor Deus meu, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Então observa, ele está falando com o Senhor. Ele confia que o bendito Yahvé pode responder a oração. E até então que ele diz, responde-me. E esse Yahvé é o que dele? É o seu Deus. Esse Yahvé é o seu Deus, o único Deus. Ele não está orando para ídolos, ele não está procurando solução em outras coisas. Aqui já diz muito para a gente, que tem muitos irmãos que estão passando por problemas e aflições e tentam buscar soluções em qualquer outra coisa, não em Deus.
certo? E aqui, deixa eu só colocar uma coisa aqui para não ser mal compreendido. Eu não estou dizendo aqui que Deus não vai atuar através de instrumentalidades, correto? Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou me referindo a quando pessoas não procuram primeiramente a Deus, e sim outros meios. Tá? Uma coisa é eu procurar a Deus, e Deus na sua graça fazer eu ver uma instrumentalidade. Deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer com isso. A pessoa está passando por um problema psíquico. Então a pessoa procura a Deus, clama a Deus e pede a Deus sabedoria e orientação. Deus, na sua graça, providencia um irmão que é psicólogo, cristão, um conselheiro, um irmão sábio na fé que chega e ele é instrumento da parte de Deus para a resolução do problema do irmão. Isso é diferente de a pessoa está passando por angústia e ele diz: eu vou tentar resolver isso na força, vou tentar resolver isso do meu jeito, sem procurar auxílio de Deus, sem procurar que o Senhor Deus ajude. Então observe, irmãos, é necessário que a gente perceba, que a gente compreenda essas coisas, entendeu? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. E observa aqui uma coisa que ele vai dizer aqui nesse verso. Esse atentar que ele está pedindo a Deus é o que? Ilumina-me os olhos. Senhor, faz com que eu veja, faz com que eu compreenda, faz com que eu entenda, para que eu não durma o sono da morte, para que eu não durma o sono do desespero, o sono da tristeza, ou até mesmo para que eu não venha morrer nisto. Tem misericórdia de mim, para que eu não durma o sono da morte. Tem misericórdia, Deus, me faz perceber. Então é justamente isso, irmãos, que eu estava me referindo agora há pouco. Às vezes, não é, nós estamos passando por determinadas situações e nós devemos rogar a Deus, buscar a Deus e pedir a Deus iluminação. Porque eu tenho aqui 2 erros que têm que ser evitados. O primeiro erro é aquele erro do irmão que quer resolver isso na base da força, quer resolver isso na base da sua própria inteligência. Eu vou lá resolver, sem consultar o Senhor. Vai quebrar a cara. Mas também nós temos aqueles irmãos que consultam o Senhor, mas na cabeça desse irmãozinho, Deus só pode resolver a coisa de forma sobrenatural, de forma imediata, ou seja, Deus operando. Ele não compreende que Deus pode resolver isso perfeitamente de forma imediata, ou seja, usando instrumentos que ele pode levantar, instrumentos lícitos que ele pode levantar. Então, irmãos, essa ideia de ilumina-me os olhos, Senhor, abre meus olhos para que eu perceba o teu agir, tua providência, entendeu? Se tu quiseres atuar de forma assombrosa, majestosa, sobrenatural, que eu perceba. Entretanto, se tu quiseres agir de forma mediada, através de instrumentos que tu designaste, que eu perceba. Mas o importante é que eu não durma o sono da morte, o sono do desespero, o sono da angústia, o sono da letargia espiritual, até mesmo o sono da morte. Certo, irmãos? Então, observe o nosso verso 4. E a razão de Davi estar pedindo isso a Deus, deve dizer: Senhor, para que não diga o meu inimigo. Aqui no caso, quem está gerando essa angústia é o inimigo. Então Davi diz: Senhor, eu estou te rogando isso para que ele não diga prevalecer contra ele, e não se regozije os meus adversários vindo eu a vacilar. Senhor, tem misericórdia de mim, para que ele, o que está gerando isso em mim, não se regozije da minha desgraça. Tem misericórdia de mim. Interessante, irmãos, que aqui também a gente tem a ideia do seguinte, né? Os inimigos de Davi geralmente eram inimigos do Senhor Deus também. Eram homens que não eram tementes a Deus. Eram homens que, mesmo se fossem judeus, no caso de Absalão, mas não estavam agindo de forma correta diante de Deus. Então eles estavam indo no seu modo de proceder. Ok? Mesmo que eles estivessem cumprindo o decreto de Deus, conforme foi o de Absalão, já que aquilo que Absalão fazia era cumprimento do decreto que Natan tinha dito, certo? Mas no que diz respeito à vontade de preceito, no que diz respeito a uma obediência à lei de Deus, Absalão pecou. Mesmo que ele estivesse cumprindo o decreto de Deus, mas a sua atitude, entendeu? O que movia era o desejo de tomar o reino do seu pai. Então observa. E no caso até de outros inimigos que não eram tementes a Deus, que eram fora, que não eram da aliança, melhor dizendo. Então Davi vai dizer: para que não diga o meu inimigo, prevalece contra ele. Então, pessoal, irmãos, observa essa base, né? Essa base de argumentativa de Davi. Senhor, eu te rogo, olha para mim, Senhor, tem misericórdia de mim.
porque os meus inimigos me geraram essa opressão. E eu te rogo que o Senhor tenha misericórdia para que eles não digam, prevalecer contra ele. Irmãos, a gente aplica isso para os nossos dias, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, age para que eles não digam prevalecer contra eles. Agora, irmãos, é interessante que nós compreendamos uma coisa. E aqui nós precisamos sempre ter em mente essa ideia de pedir a Deus iluminação, certo? Porque às vezes quando nós estamos trabalhando textos assim, isso pode criar na cabeça de alguns irmãos aquela ideia do seguinte: bom, eu estou passando por isso, eu vou seguir essa estrutura que o pastor está demonstrando aí e tal, e eu também vou dizer para Deus: Senhor Deus, eu estou te pedindo que o Senhor me livre da aflição para que meu inimigo não prevaleça sobre mim. Só que veja só, cada situação tem que ser entendida. Por isso que o verso 3 é interessante, a ideia de iluminar os olhos. Nós compreendemos o que está acontecendo. Vamos lá. Se tem determinados irmãos que estão passando por determinadas provações decorrentes de consequência de pecado, certo? A própria visitação que o irmão está recebendo é a graça de Deus para o irmão. Porque Deus está disciplinando o irmão, certo? É verdade que, conforme diz lá o texto de Isaías, não é? O Isaías 10, deixa eu só conferir aqui, para não citar texto equivocado, não é? O próprio Isaías 10, né? Que o Senhor Deus vai dizer que a Síria é certo da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor, e que o Senhor Deus enviava a Síria contra a nação ímpia, contra o povo de minha indignidade lhe dou ordem, para que dele roube a presa, e lhe tome despojo, e ponha para se pisar dos pés, como a lama das ruas. Então observa, isso aqui o Senhor fez, por exemplo, em relação ao Reino do Norte, certo? O Senhor fez isso aqui em relação à própria Judá, chegando nas portas de Jerusalém. Mas uma coisa é dita no verso 12, que diz da seguinte forma: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então ele vai castigar a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Então, por que é que eu estou lendo esse texto? Porque, observa, o irmão pecou como Judá pecou, como o reino do norte pecou, e Deus levantou a Síria para punir seu povo. Só que o Senhor vai dizer: quando eu acabar a minha santa obra no meu monte santo, ou seja, quando Yahvé se der por satisfeito naquele castigo que ele enviou, ele vai deter o instrumento que ele usou. Então é necessário também que o irmão tenha discernimento disso. Por que é que o irmão está passando por isso? Será que o irmão está passando por isso porque o irmão pecou? E isso que o irmão está passando é justamente o instrumento da ira do Senhor? Só que a Escritura vai dizer que se nós pecarmos, se nós não tivermos correção, da qual todos são participantes, nós somos bastardos e não filhos. Então, o próprio ato de correção que o irmão está passando é manifestação da graça de Deus na vida do irmão. Então é necessário também que o irmão tenha esse discernimento, certo? Agora, isso é bem diferente quando se o irmão estiver passando por uma questão de provação. Então o irmão não pecou, para ter como consequência do seu pecado imediato aquela ação de visitação de Deus. Então o irmão deve pedir a Deus discernimento para compreender que Deus está provando a fé do irmão. Entende? Aí o irmão pede a Deus graça e sabedoria para o irmão ter sabedoria enquanto passa por isso, e pedir a Deus que Deus remova isso, sabe? Porque quem está fazendo isso, o instrumento que está fazendo isso, se for um ímpio, por exemplo, na cabeça do ímpio, ele está prevalecendo sobre você. Mas do seu discernimento não pode ser que ele está prevalecendo sobre você. O seu discernimento tem que ser: eu pequei, Deus levantou esse ímpio para me castigar. Ó Senhor, eu rogo que o Senhor acabe logo com isso, que o Senhor retire ele de mim. Entendeu? Ou então, se o irmão estiver passando por uma prova: Senhor Deus, eu não pequei para estar merecendo isso. Eu pequei em outros pecados, mas nesse particular aqui, para estar merecendo isso aqui, não. Então isso é o que? Se o Senhor está me provando a minha fé, então me dá discernimento para poder compreender. Entende, irmãos? Agora observe, por isso que eu estou dizendo, quando você vai orar a Deus e você vai basear a tua oração nisso aí, para que não diga o meu inimigo prevalecer contra ele, entendeu? Davi está dizendo: Senhor, o sentimento deles é esse. E eu te rogo que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Eu te rogo que eles não venham a se regozijar, os meus adversários, vindo eu a vacilar. E é interessante, observa aqui essa preocupação que Davi tem aqui, né? Davi tem a preocupação de não vacilar. Davi tem a preocupação de que, Senhor, se isso continuar, eu posso vacilar, eu posso, fazer algo errado aqui. E eles vão estar se regozijando disso,
que eles conseguiram. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, age, Senhor, interfere, Senhor, age, Senhor, soberanamente. Tem misericórdia de mim. Sabe, irmão, o que é que a gente aprende disso, irmãos? O salmista ora a Deus por socorro, pede iluminação, pede para não morrer naquela situação, irmãos. Eu volto a dizer, nós devemos fazer o mesmo. Quando a gente ora a Deus, nós devemos pedir, Senhor, tem misericórdia, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos livra. Mas eu tenho que ter discernimento. Por que é que eu estou passando por isso? Porque, pessoal, irmãos, aqui eu tenho uma problemática, sabe, da questão do coração rebelde. Tem muito crente que está sendo disciplinado pelo Senhor, visitado em ira, mas mesmo assim não confessa seu pecado, não abandona seu pecado. Então Deus continuará visitando ele em ira. Então não adianta você, irmão, subir e pedir oração na reunião de oração da igreja, pedir oração, orar, se você não mudar a sua vida. Não adianta mesmo isso aí. Deus vai continuar visitando você em ira paternal. E a visitação de Deus em ira paternal é porque você é filho. É feita aquela história, o seu filho enquanto se mantém rebelde, você está disciplinando. Um pai de verdade faz isso, uma mãe de verdade faz isso. Não é isso? O salmista ora a Deus, irmãos, para que o seu inimigo não obtenha vitória sobre ele. Façamos o mesmo, irmão. E a preocupação de Davi toda essa aqui, Senhor, para que eu não venha vacilar. Tem misericórdia de mim, Deus, porque isso daí, Senhor, Deus, talvez possa me levar a isso, que o Senhor me sustente, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor me ajude, que o Senhor me proteja, que o Senhor me livre do mal, que o Senhor haja de forma misericordiosa. Entende, irmãos? Então, irmãos, o salmista identifica, né? Como eu já falei, a existência dos seus inimigos, né? E ele vai dizer, olha, para que não se regozijem os meus adversários. É interessante, né, irmãos? Aqui você tem a ideia de uma pluralidade, né? Se lá no verso 2 eu tenho um inimigo no singular, que eu já tenho já adversários, né? Irmãos, observa, tudo isso deve influenciar a minha vida, né? Em muitos detalhes, perceba que a atitude do salmista desemboca no louvor a Deus. O salmista orou, né? O salmista confia em Deus. Agora o salmista vai louvar a Deus. É interessante. Você percebe essa progressividade? Ele estava lá nos 2 primeiros versos, essa ideia de causa, essa ideia de que, até da hipérbole, né? O Senhor vai esquecer de mim para sempre, aquela angústia toda, ou até quando 4 vezes. Já no 2 ele está orando, não é? Tudo isso é uma oração, tá? Uma oração completa isso aqui. O salmo todo é uma oração. Mas ele começa nesse desespero pleno e depois ele ameniza a sua fala, ele já ora, ele já pede para o Senhor Deus virar o rosto, entendeu? Até contrariando a hipérbole que ele vai dizer no começo, que o Senhor tinha esquecido dele para sempre. Aqui ele já pede para o Senhor atentar para ele, já pede para o Senhor iluminar e já pede a razão que o Senhor Deus haja para que os inimigos não prevaleçam sobre ele, se por acaso ele vinha a vacilar. E nesses 2 últimos versos, irmãos, observa, o crente deve orar louvando a Deus pela segurança que ele proporciona. Veja a percepção de Davi, versos 5 e verso 6. Observa aí, santos. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Então observe, irmãos, o que é que os versos nos ensinam, irmãos? Observa aí, ó. No tocante a mim, apesar de toda a situação vivida pelo salmista, ele professa sua fé na graça de Deus. Você consegue perceber essa mudança drástica do verso 1 até o verso 5? Consegue perceber? No verso 1 ele está dizendo, o Senhor esqueceu de mim para sempre, o Senhor ocultou de mim o rosto. Aqui no verso 5 ele diz, confio na tua graça. É isso que eu quero que você perceba, irmão, essa evolução que deve ter nessa nossa oração, de sabe, quando a gente